Naruto é sobre a Segunda Guerra Mundial. Foi esse o título do vídeo que eu postei mês passado, que deu extremamente certo. Mas lá eu não consegui falar tudo que eu queria, até porque era um vídeo introdutório, né? Eu até tinha colocado Madara na thumb daquele vídeo, só que isso era só clickbait. Tu pode até acabar achando alguns paralelos entre o Madara e o Hitler, mas aí tu vai ter que forçar muito a barra. É que nem colocar um elefante numa caixa. Vai ficar muita coisa de fora, mas uma hora vai encaixar. Mas tem um personagem que tu nem precisa forçar muito o raciocínio pra tu perceber que encaixa direitinho. É um personagem que basta tu olhar a história dele que tu consegue perceber que ele é basicamente o Hitler de Naruto. Mas bora parar de enrolação, porque talvez tu já sabe até de quem que eu tô falando. Então pega a minha mãozinha e bora falar. A vida que é magazine, o que tu chora e eu amo matar. Você não sabe, eu posso te ajudar. Começa com U, termina com A. E 7 palmos eu prometi enterrar. O de rap, tipo Tobirama, eu vou inundar com água, water, todo esse lugar com water style, posso naufragar. O Tobirama lutou na Guerra dos Clãs, ele viu a desgraça que as guerras causavam, mas ele não virou um pacifista anti-guerra, pelo contrário, ele saiu de lá com umas ideias mais extremistas do que quando ele chegou. Ele saiu de lá inventando que tinha um culpado para tudo aquilo, ou melhor, que tinham uns culpados. Ele criou a ideia de que tudo aquilo era culpa dos Uchiha, que eles eram a causa de todas as desgraças que estavam rolando no mundo. É tipo um carinha da vida real que também lutou na primeira grande guerra mundial e que ao invés dele sair de lá um pacifista, um cara anti-guerra, um cara que não queria mais que uma guerra como aquela acontecesse de novo, pelo contrário, ele saiu de lá com ideias muito mais radicais e tentando apontar um culpado, ou melhor, apontando uns culpados. Esse cara se juntou num grupo que dizia que aquilo tudo era culpa dos judeus, que eles eram a causa de todas as desgraças do mundo. Quando a Aldeia da Folha surgiu, o Tobirama investiu na elaboração de uma pseudociência onde ele dizia que existia uma tal de maldição do ódio nos Uchiha, que fazia eles serem naturalmente ruins e menos humanos do que o resto da aldeia. E que o grande erro da aldeia foi ter aceitado eles lá. Do mesmo jeito que quando a Alemanha estava se reconstruindo depois da guerra, o nazismo investiu pesadamente na elaboração de pseudociências, que diziam que os judeus, os gays, os testemunhas de Jeová e outros grupos eram naturalmente maus, que eles eram menos humanos que o resto do pessoal da Alemanha e que o grande erro da Alemanha foi aceitar eles lá. Tá conseguindo sacar as semelhanças? Então deixa um like aí embaixo, se inscreve que não te custa nada. Nesse canal aqui tá tendo há mais de 2 meses um vídeo por semana, pelo amor de Deus, né? Acontece que os planos racistas do Tobirama não podiam ser completamente concretizados porque o irmão dele, o Hashirama, estava no poder. E aí ele ficou metendo minhoca no ouvido do irmão pra aceitar ele como o próximo Hokage. Teve até gente que sacou que isso ia dar merda, tipo no caso Madara, e tentou avisar, mas aí simplesmente churrascaram o cara. Lá na Alemanha foi a mesma coisa. O que impedia o Hitler de botar à prática todas as ideias racistas dele é que tinha um outro cara no poder, que era o presidente da Alemanha. E ele foi subindo de cargo constantemente, colocando minhoca na cabeça dos chefões da Alemanha para eles aceitarem ele como chanceler. Teve até uma galera que tentou dizer que isso ia dar merda, mas adivinha, é meio que churrascaram essa galera também. Depois que o Tobirama chegou ao poder, ele finalmente conseguiu fazer o que ele sempre quis. Ele segregou os Uchiha, colocando eles num cantinho separado do restante da população. Criou Anbu para vigiar os Uchiha e impedir que eles fizessem qualquer coisa. E ainda criou uma polícia específica só para ficar de dentro do território dos Uchiha, punindo eles. Depois que o Hitler chegou ao poder, ele finalmente conseguiu fazer o que ele sempre quis. Ele segregou todos os grupos que ele perseguia, colocando eles num cantinho separado do restante da população alemã. Ele colocou o exército para vigiar eles o tempo todo e ainda criou a SS especificamente para poder prender e punir eles. E é aqui que a gente chega no pior ponto da parada toda. O
Tobirama morreu, mas antes disso, ele fez questão de deixar gente igual a ele no poder. Tipo o novo Hokage, que foi o Hiruzen, que seguiu o legado dele, o líder da Anbu, que era o Danzou, e os conselheiros do Hokage. Então, quando um inimigo externo invadiu a aldeia e usou a Kurama pra destruir tudo, adivinha quem os chefões da aldeia culparam? Exatamente, a galera da raça segregada. Isso tudo virou uma bola de neve que culminou no genocídio dos Uchihas, onde eles colocaram Itachi pra matar todo mundo, e essa foi considerada a solução final para o problema dos Uchihas. Na Alemanha não foi tão diferente. Quando o inimigo externo conseguiu entrar na Alemanha, no caso aqui foi a União Soviética, adivinha o que eles fizeram? Exatamente, eles decidiram fazer um genocídio com aquela raça segregada, exterminando todo mundo que estava preso nos campos de concentração. Essa foi considerada a solução final para o problema dos judeus. Os paralelos entre o Tobirama e o nazismo são tantos que chega a ser quase impossível tu achar uma ação do Tobirama lá no mangá que não tenha acontecido na vida real feita por um nazista. Até quando ele revive e vê o Sasuke, ele não entende nada do que tá rolando, ele não sabe o contexto do que tá acontecendo, mas só dele ver que o moleque é um Uchiha, ele já vai pra cima do cabo. Inclusive, pensar o Tobirama faz a gente repensar os Uchiha e perceber que talvez eles nem sejam exatamente os vilões da história. Um dia eu vou fazer um vídeo só tentando explicar isso. Mas pra resumir, dá pra tu continuar sendo um bom moço, sendo segregado, com a polícia te vigiando e matando os teus parentes 24 horas, com o presidente falando abertamente nos discursos dele que tu é a causa do mal do país inteiro e contigo presenciando um genocídio do teu povo? Nessas circunstâncias, tu continuaria sendo um bom moço? Se não fosse o Tobirama, não existiria o Sasuke vilão, nem o Itachi vilão, nem o Obito vilão, nem o genocídio dos Uchihas iria acontecer, nem a morte do Shisui. E indo mais além, se não fosse o Tobirama, é bem possível que não existisse o Madara vilão. Se não tivesse o Tobirama, é bem provável que depois que o Hashirama morresse, se passasse o cargo pro Madara e começasse uma sucessão em que viesse um Uchiha Hokage, depois um Senju, depois um Uchiha, depois um Senju, depois um Uchiha, depois um Senju, fazendo talvez a raça dos Senju continuar viva, tipo, por muito tempo, e a raça dos Uchiha também viva por muito tempo, as duas compartilhando ali a aldeia, sem nunca ter tido segregação, sem nunca ter tido um extermínio, sem nunca ter tido mais guerras e tal. É muito louco como a maioria dos vilões de Konoha são frutos de feitos do Tobirama. E é por isso que eu digo e repito, o Tobirama é o Hitler de Naruto. E o pior é que ele é apresentado como um dos heróis da aldeia, sendo que na real nem devia ter o rosto dele naquele monte. Aquele bagulho ali é basicamente uma homenagem para o maior desgraçado que passou por Konoha. Mas como Konoha em si é uma ditadura militar, dá pra esperar isso.